Olá amigos e amigas do canal, sou o Dr. Nelson Marques e hoje vamos falar sobre sinais de demência que não podemos deixar de lado muito antes de o problema estar presente em cerca de 10 anos antes de você ter demência, e um desses sinais pode ser que você note uma diminuição na coordenação na sua capacidade de controlar os movimentos. Pode ser que você não seja capaz de pegar um objeto como antes e algo que está sendo jogado em você, talvez, ou pegar algo que você deixou cair. Pode ser que você não esteja usando ferramentas ou utensílios tão bem como antes, ou você não tenha a mesma precisão e controle preciso que costumava ter. Talvez você perceba um pouco mais de falta de jeito e você tropeça nas coisas, dá uma topada com o dedo do pé, esbarra nas coisas enquanto se move. Ou podem ser habilidades motoras finas, como abotoar uma camisa, amarrar o cadarço ou amarrar uma gravata, e não é tão fácil como costumava ser. Estes podem ser alguns tremores leves, apenas um pequeno tremor nas mãos que não existia antes. Tudo isso indicaria uma diminuição no controle motor. E não tire conclusões precipitadas, e isso não significa que você esteja caminhando para a demência, mas é uma coisa a se observar porque significa que suas células cerebrais não estão tão saudáveis e elas não estão disparando com tanta precisão, não desenvolvem tanta energia como costumavam fazer. E se o seu cérebro estiver degenerando lentamente, isso aumenta a probabilidade de demência. A maior coisa que precisamos de compreender sobre a demência, e sobre qualquer outro processo de doença, é que temos o modelo padrão errado. Normalmente, as pessoas encaram a doença como algo que acontece de repente e que vivemos nossas vidas de forma saudável, desde que não tenhamos nenhum sintoma, estamos apenas seguindo em frente sendo saudáveis. E aí um dia, de repente, talvez por volta dos 50 anos, vamos ao médico porque não estamos nos sentindo bem, e agora eles nos dão um diagnóstico. E a maioria das pessoas ouve esse diagnóstico e percebe-o como se tivesse acontecido de repente, como se você fosse saudável e de repente ficasse doente. E a maneira padrão de lidar com isso, é claro, é tratar os sintomas com medicamentos. Na verdade, não estamos fazendo nada funcionar melhor. E os anos passam, e então, por volta dos 80 anos, mais ou menos, de repente caímos mortos, como se isso acontecesse em incrementos sólidos como esse, como se fosse preto ou branco. Mas a realidade é mais parecida com a visão funcional, e temos uma certa quantidade de funções. Digamos que começamos com 100% de funcionamento e a natureza é muito generosa conosco no início porque ganhamos cerca de 20 anos de graça. Seu corpo se desenvolve, não há degeneração porque seu corpo está condicionado e está programado para se desenvolver, construir e ficar mais forte. Então, aos 20 anos, mais ou menos, você está no máximo da função. Mas então essa função começa a declinar. Todos os anos, você perde uma pequena porcentagem de função, mas ainda está acima desse limite em que se sente saudável, você não tem nenhum sintoma. E então, um dia, você entra na zona onde tem alguns sintomas, mas é claro que isso não aconteceu de repente, apenas parecia que sim. E se você está no modelo padrão, se você apenas trata seus sintomas com medicação, agora você não está adicionando nenhuma função, você não está fazendo nada sobre as causas básicas. Você não está fornecendo mais nada do que o corpo precisa para funcionar, então sua função continua a diminuir até o ponto em que você tem 0% de função restante. Então, se você entende esse modelo funcional, que temos uma certa quantidade de energia que começa a diminuir depois dos 20 anos, então quando você quer começar a fazer algo a respeito? Bem, cada parte do corpo é absolutamente essencial e não há partes sobressalentes do corpo ou não há partes opcionais do corpo. Mas eu diria que o cérebro é a parte mais importante do corpo porque controla todo o resto. Tudo o resto depende do cérebro para a sua subsistência, por assim dizer, para o seu funcionamento, para a sua qualidade. Mas acima de tudo, mais do que tudo, o cérebro é muito importante para a sua qualidade de vida. Existe uma relação direta entre a saúde do seu cérebro e a qualidade da sua vida. Seu cérebro também é um dos órgãos mais difíceis de regenerar. Isso não significa que seja impossível, e isso não significa que ele sempre se move apenas em uma direção ladeira abaixo, mas é mais difícil do que outros órgãos. E uma das razões pelas quais é mais difícil do que outros órgãos é que existe uma espécie de ponto sem volta. É quando a sua cognição,
quando o seu funcionamento cerebral ficou abaixo de certo ponto, agora você não tem motivação para mudar isso. Portanto, o cérebro depende do cérebro para mudar isso. Seu coração pode mudar de qualquer maneira se você alimentar alguém melhor, você poderia melhorar certas coisas no corpo, mas o cérebro precisa do cérebro e da motivação para desenvolver e manter essa qualidade de vida e para se regenerar. E é por isso que é fundamental que, seja qual for a idade que tenhamos, onde quer que estejamos neste contínuo de função, comecemos agora mesmo e que compreendamos que o cérebro é o órgão mais importante, e quanto mais cedo compreendermos como funciona e do que necessita, melhor seremos capazes de manter e sustentar essa função pelo maior tempo possível. E então eu mencionaria outra coisa que encontro muito como praticante, que é guiar as crianças. E agora você está dizendo, bem, não tem problema, meus filhos não têm demência. Claro que não. Mas o que quero dizer é que as pessoas pensam que uma vez que você tem diabetes, agora você tem que comer direito, você tem que mudar isso. E tenho tanta gente que fala que o mais difícil é que tem junk food em casa. Posso comer bem durante uma semana, mas depois a comida dos meus filhos, o pão dos meus filhos, as junk food dos meus filhos estão lá em casa e é tão difícil resistir. E eu só quero perguntar o que a junk food está fazendo em casa para as crianças? Por que você iria querer que seus filhos comessem lixo e acabassem no lugar onde você está, onde eles têm um diagnóstico? Por que não ensiná-los o mais cedo possível como comer e como funciona o corpo, para que não tenham os mesmos problemas que você desenvolveu? O próximo sinal tem a ver com marcha, postura e movimento. Portanto, pode ser algo tão simples como uma marcha arrastada, e que você está arrastando um pouco os pés, ou que seus passos ficam um pouco mais curtos, que seus passos não são tão longos quanto antes. Talvez você esteja perdendo um pouco daquela mola no passo. Ou pode ser uma postura curvada e curvada. Então, quantas pessoas você vê, quando ficam um pouco mais velhas, que isso acontece? E pode ser muito sutil, mas significa alguma coisa. Portanto, um dos sinais mais comuns é o transporte anterior da cabeça, mas também pode ser rotação interna. Então, se você notar os braços das pessoas, eles deveriam ficar pendurados paralelos ao seu corpo, mas se eles virarem um pouco, isso é um sinal de que o cérebro não tem exatamente o mesmo poder de fogo para desligar os músculos que vire as mãos. Essa rotação interna é um sinal de estresse, mas também é um sinal de degeneração cerebral. E também poderia ser o transporte anterior da cabeça, a rotação interna dos ombros, puxar os ombros para cima, virar as mãos para dentro, e tudo isso são sinais do mesmo mecanismo. E tenho certeza que se você prestou atenção, ou se for prestar atenção, verá algo chamado flexão de quadril e joelho como parte desse padrão com rotação interna. Então, gente, a cabeça vai para frente, as mãos viram para dentro, e agora também o quadril vai um pouquinho para trás, e os joelhos dobram um pouquinho. E quanto mais forte for o cérebro, mais forte será capaz de manter essa postura. E quando o cérebro começar a ficar mais fraco, teremos todos esses sinais até certo ponto. Mas eis o que queremos compreender sobre o cérebro e sobre a neurologia, em que tudo o que se pode observar cada sinal de diagnóstico, é também uma forma de terapia. Isso significa que se você observar isso e depois fizer o oposto, e se você tiver uma posição anterior da cabeça e trabalhar sua postura, se você tiver seus ombros enrolados e movê-los para trás, e se você praticar isso, se prestar atenção, se você colocar mais elasticidade em seus passos, se endireitar os joelhos, se ficar em pé com os quadris, agora você está na verdade construindo os caminhos que deveriam manter essa função. Tenho certeza que você já ouviu falar de use ou perca, então quanto mais você presta atenção e pratica isso, mais você está realmente construindo seu cérebro para manter essa função. Outra coisa que você pode notar é que no que diz respeito à sua marcha e aos seus movimentos, tudo parece um pouco mais rígido, os movimentos não são tão suaves e fluidos como costumavam ser. Em seguida, você poderá notar algumas mudanças no equilíbrio ou na consciência espacial e a capacidade de observar e estar consciente do seu ambiente sem realmente prestar atenção direta a ele. E se isso começar a diminuir, você poderá notar que está um pouco instável em pé ou andando. Pode ser que você pareça estar tropeçando, ou você está tropeçando diretamente, ou você apenas pensa que está tropeçando e precisa se agarrar a algo.
Pode ser que você esteja avaliando mal a distância e o tempo das coisas, como a distância até objetos estacionários ou em movimento, e se eles estiverem se movendo, você pode avaliar mal o momento em que algo vai acontecer. Além disso, você pode achar que é um pouco mais difícil realizar multitarefas quando se trata de se mover, e isso pode ser como fazer algo enquanto você caminha ou anda e vira ao mesmo tempo, e você descobre que precisa fazer uma de cada vez. Tempo. Então, é como se você tivesse que parar primeiro e depois virar, ou você se sentiria um pouco instável com isso. E quando se trata de movimento muscular e corporal, você pode notar algo tão simples como rigidez muscular e que seu corpo não se alonga e relaxa como antes. Isso se aplicaria especialmente à rigidez da coluna, e é por isso que a yoga é tão importante e benéfica, porque a yoga consiste principalmente em manter a coluna flexível. E por que isso é importante? Porque 90% da entrada dos sinais que mantêm o cérebro vivo vem do corpo, do movimento do corpo e da gravidade, e a grande maioria desses sinais vem da coluna vertebral. Você tem mais receptores na coluna vertebral no que diz respeito ao movimento e à consciência espacial, chamados de propriocepção, do que no resto do corpo junto. Assim, à medida que o seu cérebro começa a decair, à medida que começa a declinar porque não recebe os sinais, isso resulta em rigidez da coluna vertebral. Mas se você mantiver essa flexibilidade espinhal, agora estará permitindo que esses sinais fluam e mantenham o cérebro vivo. Outra coisa que pode acontecer são pernas inquietas, e não tire conclusões precipitadas e diga, oh meu Deus, estou com pernas inquietas, estou ficando com demência. Não. Essa é uma maneira de você ficar com as pernas inquietas, se o cérebro começar a ficar um pouco mais fraco e não for capaz de inibir algumas dessas ações espontâneas e sinais das pernas. Mas há muitas outras causas também, se você assistiu meus outros vídeos, como inflamação, pH, status mineral, etc. E então estamos entrando nas coisas que a maioria das pessoas pensa, que seria um leve declínio cognitivo. A primeira coisa que acontece é que você começa a esquecer nomes, começa a esquecer palavras e tarefas, ou mesmo acontecimentos recentes. E, novamente, isso é algo que acontece com todo mundo, então não tire conclusões precipitadas. É sobre o quanto isso acontece e quando realmente se torna um problema. Este leve declínio cognitivo também pode resultar em dificuldade de concentração e organização. Quando seu cérebro consegue se manter atento em uma tarefa e acompanhar as diferentes coisas que precisa lidar e organizar para realizar algo, isso fica muito mais difícil. Como resultado, você pode achar que tem dificuldade em concluir tarefas, especialmente se forem tarefas mais complexas que exigem atenção concentrada e sustentada. E você também pode perceber que sua mente está divagando e pode ser difícil permanecer concentrado em uma tarefa como essa. Mas também pode ser que sua mente esteja divagando e você se perca nas conversas. Também poderia afetar sua comunicação, então algumas pessoas teriam mudanças sutis em sua fala. Pode ser que eles falem mais devagar do que antes, ou pode ser uma fala arrastada ocasional em que eles não conseguem pronunciar ou formar certas palavras corretamente. Pode ser difícil encontrar as palavras, e claro, mais uma vez, isso acontece com todo mundo. É apenas uma questão de quanto isso acontece, está piorando e em que ponto isso se torna um problema. Você pode notar uma redução na expressão facial. Há menos movimento nos músculos faciais, e isso pode levar a uma fala menos animada, mas também a menos afeto. Um afeto em a fala é quanta emoção você envolve, quanta entonação, quanta variação e qual é a melodia da fala que você está produzindo. E se você não tem muito efeito, então parece monótono. Parece muito monótono, como se você estivesse apenas falando monotonamente. A desaceleração do cérebro também pode começar a afetar sua caligrafia, e isso é algo que as pessoas costumavam fazer com caneta e papel antes de escrevermos em teclados e telefones celulares. Uma maneira pela qual nossa caligrafia pode ser afetada é algo chamado micrografia. Isso significa que quanto mais difícil for de controlar, quanto mais difícil for escrever, a escrita se torna cada vez menor. Também pode ser que fique muito mais difícil de controlar, que fique muito desleixado e não pareça tão limpo como costumava ser. Outra coisa que pode acontecer é percebermos que estamos mais irritados. Nós perdemos o controle, poderíamos ter explosões ou apenas ficar mais irritados em geral.
Isso ocorre porque uma das principais funções do cérebro é desligar as coisas. Então, quando surge uma irritação, quando uma explosão está prestes a acontecer, um cérebro que funciona bem pode amortecer isso e colocá-lo em perspectiva. Porém, quando o cérebro fica um pouco mais fraco e lento, ele não consegue controlar aquela explosão ou aquela emoção. Também pode ser um afastamento social, em que você não se envolve tanto na sua comunidade porque isso consome muita energia, ou você não acha mais isso gratificante. Você também pode sentir muito mais ansiedade e depressão. Novamente, uma das principais funções do cérebro é desligar os pensamentos ansiosos e os pensamentos depressivos. Portanto, quanto melhor o cérebro estiver funcionando, mais fácil será elevar o humor. Você também pode perceber falta de empatia, o que significa que você tem dificuldade em entender as emoções das outras pessoas e o que elas significam e por que as têm. Portanto, é mais difícil para você entender as outras pessoas e por que elas fazem certas coisas, ou você simplesmente não se importa tanto com elas. Você também pode sentir mais fadiga, e isso seria fadiga mesmo depois de dormir o suficiente. Ou pode ser que você sinta fadiga após um esforço mínimo, algo que realmente não deveria deixá-lo cansado. Outro sinal pode ser que você comece a ter distúrbios do sono porque um sono adequado, sólido e de qualidade depende de um cérebro que funcione bem. Também pode ser que você precise de cochilos mais frequentes. Mas quero realmente ressaltar o quão importante é o movimento. Tenho certeza de que você já percebeu que metade ou mais de todos os sinais de que estamos falando estão relacionados ao movimento. E esses 90%, e eu já disse isso muitas vezes, de 90% das informações do cérebro estão relacionadas ao movimento. E qual é o propósito do cérebro? O objetivo do cérebro é processar informações. Então, esses 90% da informação que ele processa a partir do movimento, esse é o suco que mantém o cérebro vivo e há uma conexão tão estreita entre a função cerebral e o movimento, então é por isso que podemos captar esses sinais sutis primeiro nos sinais que têm a ver com o movimento e agora queremos entender que o movimento é extremamente importante no que se refere a usá-lo ou perdê-lo, mas há muitos outros aspectos da demência, como genética e inflamação e assim por diante, só porque recebemos todos esses sinais sutis que eu falei sobre isso não garante que não haja uma associação de 100% com movimentos e demência, mas precisamos entender que todos esses sinais têm a ver com degeneração cerebral e se isso está ocorrendo se estamos perdendo a função cerebral que aumenta a probabilidade de desenvolver demência. Esses são os primeiros sinais porque indicam que há uma qualidade menor de que suas redes neurais estão degenerando, que há menos produção de energia, suas células não conseguem produzir a mesma quantidade de energia que não são capazes de produzir. A mesma frequência de disparo para controlar todos os aspectos do movimento e função e seu cérebro simplesmente não é capaz de fazer tanto quanto antes, tão rápido quanto antes e a maneira de assumir o controle e fazer algo hoje e todos os dias para o resto da sua vida para retardar e reverter essa degeneração é muito simples são 3 coisas que você tem que comer melhor você tem que se movimentar melhor e você tem que pensar e se sentir melhor então comer melhor eu falo muito sobre tenho centenas de vídeos que falam sobre como comer para evitar inflamação de baixo grau, síndrome metabólica para evitar toxicidade, etc. Muito sobre como se mover melhor e isso simplesmente significa que seu corpo é feito para o movimento. Você precisa dar tantos milhares de passos que precisa fazer alguns alongamentos e isso não significa que você tem que ir à academia todos os dias, mas seu corpo é feito para o movimento e então você tem que praticar o pensamento melhor porque se você pensar melhor, você se sentirá melhor quando se sentir melhor seu corpo se cura quando você se sentir mal quando você se sentir estressado quando você se sentir sobrecarregado o cérebro começa a degenerar e seu cérebro começa a se desenvolver mais inflamação, então uma das melhores coisas que você pode fazer para ficar saudável é simplesmente ser feliz, praticar o pensamento melhor, ler coisas positivas, fazer exercícios de relaxamento, exercícios respiratórios, fazer meditação e sinto muito ter que lhe dizer. Mas se você quiser ser saudável você tem que pagar o preço da felicidade. Também pode haver algumas alterações sensoriais e uma das mais comuns é uma diminuição do olfato conhecida como anosmia e pode ser que você não reconheça mais certas coisas ou pode ser que o café não tenha um cheiro tão interessante ou a comida não tenha um cheiro tão interessante como antes e outro sinal sutil de perda sensorial pode ser uma dificuldade na interpretação dos sons e isso seria, especialmente em um ambiente barulhento, mas não é porque seu aparelho sensorial não está lá,
é porque mesmo com uma audição normal, embora você possa perceber os sons, interpretar e criar uma imagem tridimensional do som é um processo muito complexo que está ocorrendo no cérebro. Então, novamente, mesmo que você está ouvindo, mas seu cérebro não funciona, isso pode afetar sua capacidade de interpretar o som e também podemos ter alterações na visão. Você pode, por exemplo, ter uma capacidade diminuída de julgar a distância em que seus olhos percebem a luz e transforma isso em impulsos neurais, mas é o seu cérebro que cria a imagem e isso também pode afetar sua capacidade de se mover com pouca luz e também pode ser que você não reconheça os objetos com tanta clareza ou demore mais para descobrir exatamente o que eles são e alguns o sinal sutil também pode afetar a função executiva. Então novamente falamos sobre explosões se seu cérebro não consegue controlar seus impulsos agora você pode ter uma explosão espontânea mais do que antes isso pode significar que você está fazendo escolhas erradas pode ter a ver com segurança você pode fazer escolhas inseguras ou você pode tomar decisões financeiras erradas você pode estar gastando demais porque não tem os limites adequados em vigor você pode perceber que é mais difícil tomar decisões enquanto antes era muito fácil e claro e agora de repente é como se você não pudesse decidir você hesita e você simplesmente deixa parado, você pode ver uma diminuição na espontaneidade porque você simplesmente não tem a motivação para ir atrás das coisas, fazer as coisas, nada é mais realmente divertido e você pode achar mais difícil administrar suas finanças do que todos de repente parecem mais opressores, parece mais complexo e é muito difícil controlar suas contas e pagá-las em dia e manter o controle dos orçamentos, mas a maior coisa que quero transmitir é que seu cérebro controla tudo sobre você e absolutamente tudo acontece por uma razão, se o balanço do seu braço é diferente de um lado para o outro, não é um acidente, não é aleatório, significa alguma coisa e não estou dizendo que tudo tem que ser super importante, mas temos que começar a entender que cada pequena coisa é resultado de como bem o cérebro está funcionando, então se começarmos a prestar atenção e melhorarmos as coisas um pouquinho de cada vez, também estaremos melhorando a função geral do cérebro. Se você gostou deste vídeo, você vai outros de nosso canal e se você realmente quer saber se sua saúde está em equilíbrio ao entender como o corpo realmente funciona, certifique-se de se inscrever, aperte o sino e ative todas as notificações, além de deixar aquele especial like. Até um novo vídeo e lembrem sigam com saúde.